No Monte Everest, as condições são brutais. Ventos violentos levantam a neve a mais de 160 km por hora, enquanto a temperatura cai para 34 graus negativos. Avalanches e nevascas constantes transformam a escalada em um risco real. Com seus 8.849 metros de altitude, essa é a montanha mais alta do mundo. Para chegar ao topo, alpinistas passam meses até anos se preparando, mas nem sempre voltam. Mais de 300 pessoas já morreram na tentativa. O Everest é um dos desafios mais extremos do planeta. Mas e se eu te dissesse que existe um equivalente no oceano? Um lugar tão mortal quanto a maior montanha do mundo, onde tempestades varrem tudo pelo caminho, ondas gigantes surgem do nada e naufrágios são inevitáveis. Um território inóspito, que já engoliu mais de 800 embarcações e levou cerca de 10 mil vidas. Esse lugar existe e se chama Cabo Horn. Durante séculos, essa ponta extrema do sul do Chile foi um verdadeiro pesadelo para marinheiros. Ali, os oceanos Atlântico e Pacífico se chocam de forma caótica, criando um cenário que já foi considerado o maior terror da navegação mundial. Se o Everest desafia alpinistas que tentam dominá-lo, o Cabo Horn desafia navegadores que ousam cruzar suas águas. Mas o que torna esse ponto tão perigoso? E por que ele já custou tantas vidas? Hoje, o Belo Mundo vai te levar para conhecer um dos lugares mais extremos do planeta. Segura firme, porque essa jornada promete ser turbulenta. Número 1. Localização e dados geográficos. Se existe um verdadeiro fim do mundo, ele fica aqui. No extremo sul da América do Sul, onde o continente simplesmente acaba e dá lugar a um oceano implacável, está o Cabo Horn. Localizado na ilha de Hornos, no arquipélago da Terra do Fogo, Chile, esse pedaço de terra isolado marca o encontro do Atlântico com o Pacífico. E não é um encontro amigável. Esqueça aquela imagem de mares tranquilos e pôr do sol dourado. O verdadeiro cartão de visitas do Cabo Horn é um cenário de tempestades violentas, ventos cortantes e ondas gigantescas que já engoliram centenas de navios. Não é exagero dizer que essa região já foi o maior pesadelo dos navegadores. Charles Darwin, ao passar por esse lugar em 1834, descreveu a paisagem de um jeito nada convidativo. A vista destas costas é suficiente para fazer um homem de terra ter pesadelos durante uma semana com naufrágios, perigos e morte. Agora imagina enfrentar isso com um veleiro, sem motor, sem tecnologia moderna, apenas com velas e coragem. Durante séculos, foi assim que os marinheiros tentavam cruzar o Cabo Horn, e muitos deles nunca mais foram vistos. Se você já ouviu alguém dizer que contornou o Cabo Horn em um barco à vela, pode ter certeza. Esse cara fez o equivalente no mundo náutico a escalar o Everest no montanhismo. Número 2. História. A história de Cabo Horn começa com uma rivalidade comercial e um plano ousado. No início do século XVII, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais controlava com mão de ferro o comércio marítimo na região do Estreito de Magalhães, a única passagem conhecida para o Oceano Pacífico sem precisar contornar toda a África. Esse monopólio incomodava muitos comerciantes, que precisavam pagar taxas altíssimas para navegar pela rota. Diferente de muitas descobertas feitas por exploradores ou cientistas, a origem do Cabo Horn não teve nada de missão científica ou aventura heróica. Foi pura estratégia comercial e, acima de tudo, boicote. Tudo começou com um homem chamado Isaac Lemaire, um dos acionistas da poderosa Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, a primeira megacorporação do mundo que monopolizava as rotas interoceânicas, controlando com mãos de ferro o comércio entre a Europa e o Oriente. Só que Lemaire, ao invés de lucrar pacificamente com a companhia, acabou se tornando um dos seus maiores inimigos. Ele queria quebrar o monopólio, achar um novo caminho entre os oceanos que não passasse pelo Estreito de Magalhães, evitando as taxas abusivas e os controles rígidos da companhia. E assim, em 1616, ele organizou uma expedição com 2 barcos, o Eendracht e o Hoorn, colocando seu próprio filho, Jacob Lemaire, no comando. A missão: descobrir uma nova rota e sabotar os negócios da Companhia das Índias.
Em janeiro daquele ano, depois de enfrentar mares tempestuosos e contornar a extremidade da América do Sul, Jacob e sua tripulação realizaram o feito. Provaram que havia sim um caminho alternativo ligando o Atlântico ao Pacífico. O jovem navegador seguiu rumo oeste, cruzando todo o Oceano Pacífico até chegar na Indonésia. Mas, ao invés de ser recebido como um herói, foi capturado pelos homens da Companhia das Índias. Não houve festa, não houve medalha. A única recepção que teve foi um mandato de prisão e a apreensão do seu barco. Jacob morreu na viagem de volta para casa. Mas seu pai, Isaac, seguiu lutando contra a companhia, tentando derrubar o monopólio daquela que foi, por muito tempo, a maior corporação comercial do planeta. E quanto ao nome do cabo? Bem, ele foi batizado não em homenagem ao navegador, mas a um dos barcos da expedição, o Hoorn, que infelizmente pegou fogo e afundou no meio da jornada. O curioso é que, em espanhol, a tradução acabou virando Cabo de Hornos, o que muita gente pensa estar relacionado a fornos ou calor, mas na realidade não tem nada a ver com isso. O nome vem da cidade holandesa Hoorn, terra natal da embarcação perdida. E foi assim que uma mistura de ambição, traição e resistência comercial colocou esse cabo no mapa, transformando-o em uma das passagens marítimas mais lendárias e mortais do planeta. E agora surge a pergunta que não quer calar. Mas por que, afinal de contas, o Cabo Horn ganhou essa fama tão sinistra? Número 3. A fama de lugar perigoso. O Cabo Horn não carrega a fama de cemitério de marinheiros à toa. Muitos acreditam que a razão está apenas nas tempestades frequentes, mas o perigo vai muito além disso. Tudo aqui conspira contra os navegadores: ventos implacáveis, ondas colossais, temperaturas congelantes e um relevo traiçoeiro. A latitude já diz tudo: 56 graus sul. Isso significa que essa ponta extrema da América do Sul está mais próxima da Antártida do que do restante do continente, ou seja, frio o ano inteiro. Mas não pense em um clima polar estável, com paisagens congeladas e neve acumulada. A umidade é intensa, a chuva e o granizo são constantes, e os ventos são tão agressivos que impedem qualquer acúmulo prolongado de gelo no solo. No entanto, nos meses mais frios, icebergs desgarrados da Antártida aparecem por ali, flutuando como sombras ameaçadoras no horizonte. Agora, sobre os ventos, eles não são apenas fortes, são lendários. Isso porque o Cabo Horn está situado exatamente dentro de uma das zonas mais temidas pelos marinheiros, as chamadas 50 Furiosas. Mas o que torna essa região tão brutal? No hemisfério sul, entre as latitudes 40 e 60, os ventos sopram sem encontrar barreiras de terra, ao contrário do que acontece no hemisfério norte, onde grandes continentes cortam as correntes de ar. Aqui, porém, não há obstáculos. É um verdadeiro corredor atmosférico onde os ventos ganham força, atingindo velocidades absurdas. E adivinhe onde esse turbilhão encontra um estreito geográfico que amplia ainda mais a sua potência? Exatamente no Estreito de Drake, o funil natural entre a América do Sul e a Antártida. O resultado? Rajadas de vento que ultrapassam 150 km por hora, tempestades que surgem sem aviso, como se o oceano decidisse punir quem se atreve a cruzá-lo. E o pior, essas tempestades podem durar dias, deixando embarcações completamente à mercê do mar. As ondas são um espetáculo à parte. No Cabo Horn, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico colidem com toda a força, criando um verdadeiro campo de batalha marítimo. As massas de água viajam milhares de quilômetros sem interrupção, e quando chegam a essa região, encontram um fundo oceânico irregular e abrupto, que faz com que as ondas dobrem de tamanho do nada. Algumas ultrapassam 20 metros de altura, o suficiente para engolir navios inteiros e virar qualquer embarcação que não esteja preparada. Agora, imagine tentar navegar nesse ambiente com visibilidade reduzida, cercado por neblina densa, enquanto o termômetro marca temperaturas abaixo de zero e o mar se transforma em um turbilhão de caos. Essa é a realidade do Cabo Horn, um dos poucos lugares do planeta onde o próprio oceano parece querer desafiar qualquer um que tente atravessá-lo. Diante de tudo isso,
Não é difícil entender por que, por séculos, este foi o trecho marítimo mais temido pelos navegadores. E como se não bastassem todos esses desafios, o Cabo Horn ainda guarda outra estatística assustadora. Centenas de navios naufragaram por aqui e milhares de marinheiros nunca mais voltaram para casa. E é exatamente sobre essas histórias trágicas que falaremos a seguir. Número 4. O Cemitério dos Navegadores. Se existe um lugar no mundo que fez milhares de marinheiros rezarem suas últimas preces, esse lugar é o Cabo Horn. Ao longo dos séculos, mais de 800 embarcações foram engolidas por essas águas brutais, levando consigo algo em torno de 10.000 vidas. E quando falamos de naufrágios aqui, não são apenas pequenos barcos de pesca ou veleiros destemidos. Até grandes navios de guerra e embarcações comerciais imponentes sucumbiram ao poder desse oceano. O século XIX foi um dos períodos mais mortais para quem precisava cruzar essa região. Nessa época, o Canal do Panamá ainda não existia, então a única forma de conectar as costas Atlântica e Pacífica das Américas era contornando o sul do continente. Isso significava que navios carregados de mercadorias, ouro, suprimentos militares e até migrantes tinham que desafiar os ventos e ondas colossais do Horn. E o resultado? Muitos deles jamais voltaram para casa. E o pior de tudo? Não havia sequer um porto seguro por perto. Diferente de outras rotas onde os navegantes podiam buscar abrigo em baías protegidas ou ilhas tranquilas, o Cabo Horn não oferece refúgio algum. Se uma tempestade surgisse do nada, e elas sempre surgiam, os marinheiros só tinham duas opções: enfrentar a fúria do oceano ou torcer para que a tormenta passasse antes que o navio fosse despedaçado. Os relatos de desespero e destruição são incontáveis. Um dos mais famosos é o do San Telmo, um imponente navio de guerra espanhol que tentou cruzar o Horn no início do século XIX. No meio da travessia, a embarcação perdeu o leme e ficou completamente à deriva, sendo empurrada violentamente para as águas traiçoeiras do sul. O destino foi cruel. Mais de 600 marinheiros desapareceram, e o navio jamais foi encontrado. Meses depois, pedaços da embarcação apareceram em uma ilha próxima, servindo como uma lembrança macabra do que acontece com aqueles que desafiam o Horn sem sucesso. Outro naufrágio famoso foi o da fragata Urix, um navio que parecia estar condenado desde sua construção. Ele trocou de donos tantas vezes que nem manteve seu nome original. Construído na Rússia, vendido para a Espanha, depois para o Chile e, por fim, comprado pela Argentina, acabou sendo rebatizado como Buenos Aires. Mas essa economia saiu cara. Em 1823, enquanto tentava cruzar o Horn, foi brutalmente partido ao meio por uma tempestade devastadora, arrastando mais de 500 tripulantes para o fundo do mar. E essas são apenas algumas das histórias trágicas. Desde os primeiros exploradores até embarcações modernas, o Cabo Horn tem sido um dos trechos marítimos mais letais do planeta. Dizem que quem sobrevive a essa travessia ganha o direito de usar um brinco dourado na orelha esquerda e pode até mijar contra o vento sem medo. Uma tradição náutica que só os mais corajosos podem ostentar. Mas para quem não teve tanta sorte, o Horn segue reafirmando sua reputação sombria, lembrando que, ali, o verdadeiro comandante é o oceano, e não os homens. Número 5. O Monumento do Albatroz. Com tantas vidas ceifadas pelo Cabo Horn, era questão de tempo até que alguém decidisse erguer um memorial para os marinheiros que nunca voltaram para casa. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1992, a Confraria dos Capitães do Cabo Horn inaugurou um monumento solitário e simbólico na ilha de Hornos, um dos últimos pedaços de terra firme antes da vastidão gelada da Antártida. À primeira vista, parece apenas duas placas metálicas cortadas, mas quando vistas do ângulo certo, formam a silhueta de um albatroz. E essa escolha não foi por acaso. Para os marinheiros, o albatroz é mais do que uma simples ave marinha. Ele representa as almas dos que morreram no mar, sempre voando sem nunca tocar o solo novamente. E como se a presença desse monumento já não fosse impactante o suficiente, ao lado dele há uma placa com um poema de Sara Vial, que arrepia qualquer um que o lê sob os ventos cortantes do Horn. Sou o albatroz que te espera no fim do mundo.
Sou a alma esquecida dos marinheiros mortos, que cruzaram o Cabo Horn desde todos os mares da terra. Mas eles não morreram nas furiosas ondas. Hoje voam em minhas asas até a eternidade, na última fenda dos ventos antárticos. Agora imagine ler esses versos enquanto o vento uiva ao seu redor, as ondas rugem ao longe e o céu cinzento torna tudo ainda mais dramático. É uma experiência única e indescritível. Mas tem um detalhe: chegar até esse monumento não é nada fácil. Mesmo quem compra passeios de cruzeiro para visitar o Cabo Horn pode acabar frustrado. Se o mar estiver agitado demais, e quase sempre está, os capitães simplesmente cancelam o desembarque. Ou seja, você pode navegar por dias, chegar bem pertinho da ilha, avistar o monumento de longe e, no fim, ouvir do comandante a temida frase: "Infelizmente, hoje não dá para descer." E não adianta reclamar. No Cabo Horn, quem dita as regras não é o homem, é o mar. Por essas e outras, o Cabo Horn é considerado o Monte Everest da navegação, porque vencê-lo quase nunca é fácil. E um velho ditado marinheiro ajuda a explicar por quê. Abaixo dos 40 graus de latitude não existe lei. Abaixo dos 50, onde fica o Horn, não existe nem Deus. E então, deu para sentir a adrenalina? Se você gostou desse mergulho no fim do mundo, fica aqui o convite para explorar mais curiosidades. No próximo episódio do Belo Mundo, vamos navegar por outros lugares exóticos, repletos de aventuras e histórias surpreendentes. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários: você encararia navegar pelo Cabo Horn? Ou prefere curtir a vista de um lugar mais quentinho e sossegado? Conta pra gente aqui nos comentários. Assista agora sobre a Ilha das Cobras na China e descubra se é possível sair do lugar mais perigoso do mundo com vida. É só clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela e já nos vemos lá. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima aventura.